Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas do LAC Concursos. Vamos para mais uma aula de Previdência Complementar, né? Uma super aula aí do nosso curso de Conhecimentos Bancários, ok? Galera, é o seguinte, esse assunto aqui, o professor viu a necessidade de a gente ministrar esse assunto com foco ampliativo, né? Porque eu sempre falo que o professor, ele é o orientador para os estudos do aluno, né? Nesse sentido, o professor quer formular um conceito geral de previdência na cabeça do aluno e, claro, em seguida, previdência complementar, para que ele tenha condições de formar um juízo de valor e se posicionar frente a algumas perguntas de conceito, tá certo? Então, eu podia muito bem entrar diretamente no assunto da previdência complementar, mas não, a gente quero falar um pouquinho de previdência social para vocês entenderem esse movimento e porque, sem dúvidas nenhuma, isso aqui é um grande produto bancário, né? Um grande produto bancário hoje em dia, que é a previdência complementar, né? Tenho certeza aí que os bancos aí utilizam muito isso, porque é uma grande formação de poupança a questão da aposentadoria. Legal? Então vamos lá, né? Então primeiro eu quero passar para vocês o seguinte. Você ouviu falar essa palavra aqui, ó, previdência, né? Ouviu falar esse cara aqui chamado previdência? Automaticamente você tem que ter, uma visão. Falou em previdência, você tem que lembrar de quê? De aposentadoria. E quando você lembra de aposentadoria, qual é o primeiro órgão que você vê na cabeça? Hein? É exatamente, você vê na sua cabeça o órgão chamado de quê? De INSS. Não é assim que funciona? Ok, então nós temos que fazer uma pequena ajuda à memória para vocês aí, explicar como é que está a Previdência no Brasil. Tá? Antes de explicar a Previdência no Brasil, eu tenho que passar uma visão geral de todos os regimes de previdências existentes no Brasil. Tá? Então você tem que entender que Previdência Complementar, ele é um pedacinho, tá certo, do produto chamado aposentadoria de previdência social no país. O primeiro regime que nós temos, tá, chama-se Regime Geral de Previdência Social, que é o chamado RGPS. O RGPS quem é o gestor do RGPS é nada mais, nada menos que o INSS, que é vinculado ao Ministério da Previdência Social. Professor, quem são os segurados desse regime aqui? É muito simples. Os segurados desse regime são, os segurados desse regime aqui, são todos aqueles que têm carteira assinada. Carteira de trabalho. Ok? Então, são todos aqueles que têm a carteira de trabalho. Professor, nós estamos falando de quem especificamente? Estamos falando do setor produtivo, das empresas, né? Professor, o Banco do Brasil é uma empresa, é o quê? Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. O Banco do Brasil, o regime de trabalho é através do quê? Da CLT. Então, todos aqueles, então Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, BRB, Banco do Nordeste, Banpará, Banestes, né? Todos esses bancos aí são bancos públicos, porém, o seu regime de trabalho são vinculados na CLT. Então, olha aqui, o CLT significa aí, então, esse é o regime geral de previdência social. Professor, nós temos mais regimes? Temos mais regimes, prestem atenção. E nós temos um outro regime também gigantesco, que é chamado de regime próprio, tá? E é chamado de regime próprio. Como assim, professor, regime próprio? Regime próprio, né? No caso aqui são de estados e municípios, e aqui faltou da União. Tá? Então anotem aí da União. Professor, quem que são, professor, são vinculados a esse regime? São os servidores públicos. Olha aí.
Professor, mas o de cima são servidores públicos? Não. No de cima, Banco do Brasil, Caixa são empregados públicos, porque estão o quê? Vinculados na CLT. Aqui eles estão vinculados nos estatutos. Ou seja, os estatutários, né? Qual que é o estatuto anterior? CLT. Então está aqui para vocês, nós temos aqui o regime geral da Previdência Social, que é a INSS, e o regime próprio, certo? Aí eu pergunto para vocês, meu amigo, minha amiga, como é que está hoje, na sua opinião, esses dois regimes? Nós temos o regime geral e o regime próprio, né? Tá aí. E aí? Gente, vou bater a real para vocês. Esses dois regimes, tanto o regime geral quanto o regime próprio, estão passando por sérias, né? Por grandes dificuldades financeiras para manter os benefícios, né? Para manter os benefícios. Nesse sentido, o governo já fez várias reformas da Previdência, e com certeza nós teremos outras reformas da Previdência, né? No sentido do seguinte, de tornar mais viável isso. O governo, né, tem um esforço gigantesco para fechar essas contas aqui, né? Esses dois regimes aqui são regimes obrigatórios, né? Professor, por que chamam-se regimes obrigatórios, professor? Porque é o seguinte, porque uma vez que você tem essa carteira assinada, automaticamente você não tem opção, você tem que contribuir para o regime. No regime de baixo, quando você passa no concurso público, você assina seu termo de posse e entra em exercício, também você é obrigado a participar desse regime. Então, o que acontece? O governo, nessas reformas da Previdência, nós tivemos várias reformas da Previdência, na qual o professor teve a satisfação aí de participar de todas elas ativamente, né? A gente participou de todas elas ativamente dessas reformas aí da Previdência. O governo tem encontrado alternativas de quê? Primeira coisa, de diminuir cada vez mais o valor do benefício, né? Benefício. Então o governo, nessas alternativas, o que ele fez? Ele criou a tal da Previdência Complementar, tá certo? Complementar, o nome já diz, a Previdência Complementar visa completar a Previdência Principal, que pode ser o regime de Previdência Social, o RGPS, e pode ser o regime próprio da Previdência Social, que é o regime próprio, então do INSS ou dos estatutos. Então, tem regime complementar. Está aí para vocês aí essa informação importantíssima, né? Então, nós temos aí dois regimes, atenção, obrigatórios, tá certo? E nós temos aqui o terceiro, o regime complementar. Esse aqui não é obrigatório, esse aqui a pessoa, ela adere se quiser, né? Professor, mas por que a ideia desse benefício? Por que a ideia da Previdência? É muito simples, é para amparar o trabalhador no seu momento de velhice. Ou seja, você está novo, né? Está trabalhando, então você tem esse vigor, você tem o quê? Você tem condições aí de se manter. Vai dar um determinado momento que é questão de saúde, que você não terá mais condições de quê? Não terá mais condições de você aí laborar, de você trabalhar. Então você se aposenta e você, como está protegido por um regime, você passa a receber esses benefícios em casa. Então essa é a importância do regime, né? Todos os países têm isso. E no regime complementar, nós temos dois tipos. A Previdência Complementar aberta, e nós temos a Previdência Complementar fechada. E nós vamos falar nessa aula sobre isso, tá? Mas eu não posso entrar diretamente nesse assunto aqui sem passar para vocês uma ideia, não é uma ideia, um juízo de valor, um modelo mental. Por que esse sistema aqui está sendo muito importante na economia do país e cada vez mais, não tem jeito, ele vai se fortalecer cada vez mais. Por quê? Porque pessoalmente eu não acredito, gente, que os dois regimes aqui, eles consigam sobreviver por muito tempo, né?
Por quê, professor? Por uma questão de geografia. A gente vai falar já já essa questão de geografia, né? Então, eu quero detalhar agora para vocês, só para vocês entenderem, que na Previdência Complementar nós temos dois sujeitos. O primeiro é a Previdência Complementar aberta, né? Aberta é para qualquer um, né? Então, essa aberta é qualquer um. E na Previdência Complementar aberta está sob fiscalização da Previc, da SUSEP. Então, aberta a SUSEP, né? E nós temos também a Previdência Complementar fechada. Aberta já diz, é para qualquer um. Fechada não, fechada é para determinados grupos, né? A gente vai estar falando para vocês aí. Então, por hora, né, eu quero que vocês entendam que nós temos basicamente 3 regimes previdenciários no Brasil. Nós temos o regime geral, tá? Isso pode ser também assunto da prova discursiva, certo? Nós temos o regime geral, que é do INSS. Nós temos o regime próprio, que são dos estatutários, né? E nós temos o complementar. E o complementar nós temos 2 espécies, tá? Nós temos a espécie aberta e nós temos a fechada, né? A gente vai falar as duas hoje nessa aula ainda, né? Ok, né? Então, por que previdência complementar? Vamos lá, né? Primeiro caso, que eu já falei para vocês, né? Que a previdência complementar é um dos meios do Instituto. A previdência privada é um meio de completar os benefícios instituídos pela Previdência Social. Ok, aquilo que eu falei para vocês lá, né? Então, nós temos lá o regime geral e o regime próprio, né? Esses são os principais, né? Esse cara está trabalhando, ele obrigatoriamente tem que estar vinculado a um desses regimes, né? Mas, olha só, né? O seguinte, para completar esses benefícios que vem a Previdência Complementar, tá? Então é o seguinte, hoje, como é que funciona hoje, né? O regime de Previdência Social no Brasil. Vamos lá. O sistema de custeio da Previdência Social funciona sob o regime de repartição simples, cujas características são: primeira característica, os recursos recolhidos dos contribuintes atuais são destinados a cobrir os gastos dos aposentados de hoje. Então está aqui uma característica importantíssima isso aqui. Então é o seguinte, como é que funciona hoje o nosso regime de previdência? Tanto o regime próprio quanto o regime geral. Eu estou falando isso porque o regime complementar não opera nessa sintonia aqui. Essa sintonia aqui é uma sintonia que serve para quem? Que serve para, atenção, serve para o regime próprio e para o regime geral. Como é que é essa sintonia aqui, professor? É muito simples. Eu pago previdência? Pago. Tá certo? Então, a previdência que eu estou pagando, prestem atenção, o dinheiro recolhido pelo governo é para pagar os atuais benefícios. Então, é assim. Então, você paga, entendeu? Os atuais, né, contribuintes vão financiar. Isso que funciona. Já no regime complementar, não. O que acontece? Você paga a sua previdência, o seu dinheiro da previdência complementar. Esse dinheiro vai sendo acumulado, tá certo? Aplicado. E quando você cessar de pagar e você vai receber o benefício, ele vai diminuindo. Você vai ter essa reserva, essa poupança para isso. Então, isso aqui é uma característica. O que aconteceu aqui, gente? Aconteceu que antigamente nós tínhamos muitos contribuintes no regime e poucos beneficiários, né? Muitos contribuintes e poucos beneficiários. Nesse sentido, né, dos muitos contribuintes, o governo gastou esse dinheiro não com a Previdência Social, mas com outras despesas, e hoje o regime não tem capital, tá certo? Então o que acontece? Com a mudança populacional do país, o regime demográfico do país, né, pirâmide demográfica, nós estamos percebendo o seguinte, que a gente era um país de muitos jovens, né? Hoje a gente não é um país de tantos jovens assim, porque o jovem que financia isso tudo, né? O jovem que financia isso tudo, e a população idosa cada vez aumenta mais. Com a população idosa, a gente já pressupõe o quê? Que eles são beneficiários. Então, esse regime entrou em um colapso gigantesco, né, devido a essa característica aqui. E esse colapso gigantesco aí, nós tivemos várias reformas da Previdência, né? Outro,
Isso tudo significa dizer que o nosso regime previdenciário no país, o geral e o próprio, é um pacto social entre gerações em que os ativos financiam os inativos. Então, é um pacto social, tá? Foi assim há 100 anos, né? E agora, o que acontece? Que os governantes querem quebrar esse pacto social, né? Professor, isso é único no Brasil? Não, isso não é único, gente. Isso aqui nós temos, Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, também são países aí que têm essa configuração. E com certeza são todos os países, esses países todos aqui, eles têm o quê? Eles têm dificuldades, tá certo, para manter a folha de pagamentos. Ou seja, você pode ter absoluta certeza que hoje, gente, olha só, que hoje, atualmente, o valor que o governo arrecada, tá certo, dos contribuintes, tá certo, para a Previdência, tanto o regime próprio quanto o federal, não paga os benefícios. Professor, e essa diferença, quem que paga? Essa diferença, quem paga é o Tesouro. Ou seja, da arrecadação dos demais impostos vem para cobrir essa despesa, né? Então, esse é um regime aí, tecnicamente aí passando por grandes insuficiências de caixa e sem perspectiva de melhora, né? Professor, mas por que isso é uma questão de geografia? Porque você pega aqui a população do Brasil da década de 80, né? A gente percebe, gente, que a base dela é larga, certo? E a ponta bastante estreita. Tá? Ou seja, a primeira linha aqui é de 0 a 4, depois de 5 a 9, depois de 10 a 14, de 15 a 19, né? Ou seja, bastante larga, né? O Brasil vai combatendo o que? A mortalidade infantil. Né? Com a mortalidade infantil, a pirâmide aqui, tá certo? Já não tem, já foi equilibrada com o fim da mortalidade infantil. Tem? Claro que tem. E nós percebemos que a quantidade de idosos, né, aumentou devido ao quê? Devido à qualidade de vida, né? Devido à qualidade de vida da população, devido ao avanço da medicina, né? Então vai aumentando, ou seja, quanto mais a cara lá em cima, mais beneficiários. Se essa base aqui financia os inativos, né? Até aqui está ok, está equilibrado, né? Olha aí. Só que você já teve aqui um aumento significativo dos inativos, né? Olha a projeção do IBGE em 2020, olha aqui, praticamente dobrar a quantidade de inativos, né? E a pirâmide, né? Na pirâmide ela está permanecendo o quê, a mesma, né? Está aumentando as despesas, é a mesma, né? Você vai chegar aqui, tá certo? Vai ter uma redução da base, né, de 2050, né? Ou seja, o atual regime previdenciário não vai ter condições de quê? De financiar essa conta toda, né? Principalmente no regime próprio, né? Por que, professor, no regime próprio? Porque no regime próprio as pessoas, eles contribuem com base no salário, salvo engano, é 12%, né, dos seus subsídios, né? São 12%. Esses 12% deles, né? Esses 12% da sua contribuição dele, ele paga, né? Ele começa pagando início de carreira, por exemplo, né? E quando ele chega no último nível e classe, né? Ele se aposenta, ele recebe essa remuneração. Então isso é chamado de aposentadoria integral. Ainda existe muita aposentadoria integral. Não que eu seja contra, pelo contrário, eu também quero ter aposentadoria integral. Mas a conta do governo ela fica gigantesca e essa estrutura toda também aí requer muitos tributos. Então, devido a isso, né? Nós tivemos várias reformas da Previdência e entre essas reformas da Previdência, o governo aí deu uma incentivada muito grande na Previdência Complementar, né? Na qual deu uma importância e por isso que isso está caindo no concurso público, é por isso que isso é um grande produto bancário, né? Na formação de poupança interna, né? Desenvolvimento econômico do país. Professor, eu não estou entendendo esse sujeito, mas eu vou explicar para vocês. Olha só, veja bem, no regime próprio e no geral, o que eu falei para a galera? Eu falei para a galera o seguinte, eu falei para a galera que, olha só,
né? Que os ativos financiam os inativos. Ok. Na Previdência Complementar não tem nada a ver com isso aí. Na Previdência Complementar é o seguinte, você vai fazendo o quê? Acumulação do seu dinheirinho num fundo, certo? Certo? O banco que vai administrar esse fundo vai aplicando o dinheiro e vai rendendo, e em um dado momento você começa a sacar desse fundo, tá? Agora pensa só, você vai contribuir 30 anos para esse fundo, cara. 30 anos, né? Esse dinheiro não vai ser gasto, ele vai ser investido. E quando o dinheiro ele é investido, há uma grande formação de poupança interna, um grande produto de captação bancária por parte dos bancos, você provoca o desenvolvimento econômico do país. Tá aí. Hoje os fundos de pensões, no caso da Previdência Fechada, são responsáveis aí por grandes investimentos da nação. Então, essa é a ideia da Previdência Complementar. Um grande negócio no país, pode ter certeza disso. Legal? Ok? Vamos lá. Vou dar uma paradinha aqui de assuntos novos. Quero fazer uma ajuda à memória para vocês terem uma linha de pensamento durante a aula. O professor então está falando para vocês que nós temos 3 regimes de previdência, o regime geral, próprio e complementar. Nós estamos estudando o regime complementar. O regime complementar só surgiu diante do quê? Da falência extrema dos 2 primeiros regimes, né? E pode ter certeza aí que daqui um dia a previdência complementar não será mais a previdência do regime geral não será, mas geral e tanto próprio não será aí, não terá essa obrigatoriedade toda que tem hoje, tá? Então vamos lá, aqui comigo aqui, ok? Então o que acontece? Eu pergunto para vocês hoje, a população, né? Você se preocupa com a sua aposentadoria? Você já parou para pensar nisso? Ah, professor, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu sei que isso é importante, né? Meu pai é aposentado, minha avó é aposentada, meu pai está para aposentar, minha mãe é aposentada, não sei o que tá. Conheço bastante aposentado. É importante, mas eu nunca parei para pensar nisso. Não parou, né? Então está na hora. Então olha só. O que eu quero falar para vocês, né? Você sabe que toda vez que tem uma reforma da Previdência, é para ferrar o trabalhador. Toda reforma da Previdência, o cara, ou ele vai ter que trabalhar mais tempo, tá certo? Ou seja, antes eram 55 anos, a idade passou para 60 anos, eu quero passar para 65, o tempo de contribuição, né? Ou vai aumentar o valor da sua alíquota que você paga. O trabalhador, você pode ter certeza que nas reformas da Previdência nunca sai ganhando. E aí o que acontece? Então, presta atenção nisso. Falou reforma da Previdência, já vem ferro para mim. É exatamente. Então, diante disso, de sempre estar se noticiando, né? E você lê no jornal, aí as contas públicas não conseguem fechar, cara, os seus valores, né? Então é o seguinte, notícias decorrentes de reforma da Previdência. Isso vem o quê? Potencializar esse grande produto de Previdência Complementar, né? E você analisar o seguinte, que você vai viver cada vez mais, não é isso? Então, foco da mídia, qualidade e maior expectativa de vida da população, verdade, né? Diversificação dos investimentos, oportunidade para o planejamento sucessório, né? Vantagens para proteção patrimonial, planejamento tributário, é um grande incentivo a esses produtos que chamam-se Previdência Complementar, vantagem para acumular mais recursos ao longo do tempo, né? Então nós temos aí, o que é isso aqui? Isso aqui são alguns motivos, tá? Importantíssimos porque que a população aí está cada vez mais buscando os planos de previdência, né? E dentro desses planos de previdência, agora a gente vai falar, eu já terminei essa parte da visão geral, a gente vai falar agora dos planos complementares, dos sistemas, né? Então nós temos aqui, visão geral. Uma coisa importante que eu estou dando nesse slide aqui, está aqui, Sistema privado complementar. Ok, professor.
Nós temos quantos regimes hoje? 3. O geral, próprio e o complementar. Atenção, atenção. O regime geral e o regime próprio pertencem ao governo, tá certo? À administração pública. E o regime complementar, ele é privado, significa dizer que ele não pertence ao governo, significa dizer que ele pertence a particulares, tá? E nós temos 2 regimes, tá? Nós temos o regime de aposentadoria fechada e nós temos o regime de aposentadoria aberta, tá? Professor, o nome já fala, professor. Aberta significa dizer que qualquer um, desde que pagando todo mês, pode procurar qualquer banco aí, que todos os bancos comerciais e bancos múltiplos com carteiras comerciais oferecem esse produto, porque eles não são bobos, né? Eles oferecem esses produtos aí, para quê? Para que você possa ter a sua proteção de aposentadoria. Isso é o aberto. Agora, o fechado, o nome diz, ele é fechado só para quem faz parte daquele grupo, né? Então vamos lá, a previdência fechada, nós temos 2 tipos, né? Antes de falar isso aqui, eu quero dar uma informação importante para vocês, que nós estamos estudando o Sistema Financeiro Nacional, que o sistema de aposentadoria fechada, tá? Isso cai muito em concurso, está sob fiscalização de um cara chamado Previc, tá? Então esse cara chamado Previc vai ser o órgão fiscalizador da Previdência Fechada. Já vi várias provas de concurso falando que a Previc era da aberta, não. E da aberta vai ser a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, tá? Então nós temos a Previc, que ora controla, que ora vem controlar, que ele controla as entidades da aposentadoria fechada, e a SUSEP para aberta, tá? Na fechada, nós temos 2 tipos de fechada. Nós temos fundo fechado próprio, entidade jurídica, uma única patrocinadora. Professor, eu quero exemplos. O exemplo vai estar no seu emprego, principalmente da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal possui um regime de previdência fechada, na qual somente os empregados da Caixa podem participar. Ou seja, não está aqui para vocês aqui, ó. Então, regime próprio. Exemplos da Caixa Econômica. Professora do Banco do Brasil. Banco do Brasil é o seu nome, da Previc, né? Que eu fiz parte da Previc já. Então tem da Previc, ó, certo? Está aqui. Da Previc. Então, regime fechado próprio. Professor, e nós temos o quê? O regime fechado multipatrocinado, que nós temos um condomínio de várias empresas aí patrocinadas, né? Então nós temos regime próprio. Por isso eu quero mais exemplos do regime próprio. Da Petrobras é um regime próprio também, dos Correios também. Então tem Petrobras, Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, eu sei que tem também. Então olha só, então nós temos que essas grandes empresas. Agora pense comigo, cara. Isso aqui, as pessoas, os empregados vão contribuindo todo mês para esse fundo, não é isso? E claro que o gestor do fundo vai aplicando esse dinheiro. Pode ter certeza disso, que esses fundos aqui, ó, principalmente aqui, ó, dos regimes dos fundos próprios, ó, tá? Esse cara aqui, ó, eles são grandes financiadores de projetos no Brasil, tá? Grandes financiadores, porque tem muito dinheiro para ser aplicado, né? Tá certo, porque eles vão fazendo, qual que é a ideia desse fundo aqui? As pessoas vão pagando a sua contribuição, né? Vão pagando a sua contribuição mês a mês, e eles vão fazendo essa poupança, vão aplicando essa poupança, para quê? Quando chegar naquele momento de corte, na qual você passa a ser beneficiário, você tenha os rendimentos desse valor. Professor, se eu sair da empresa, professor, esse dinheiro que eu paguei para o fundo, se você sair da empresa, você tem direito a resgate desse valor, porque esse dinheiro é seu, tá? Professor, eu estou lá numa empresa, professor, trabalhando, eu pago para o INSS, se eu sair da empresa, eu posso reaver
o meu dinheiro pago, professor, lá da minha contribuição do INSS? Não, lá é obrigatório, lá você paga, aqui não. Você está contribuindo para esse regime, isso aí vale tanto para o aberto para o fechado. Se por aventura você deseja sair, você tem direito ao resgate do seu valor que você pagou. É claro, descontado aí os devidos encargos aí em contrato. Legal? E nós temos o que? Regime fechado, aberto. O regime aberto está sobre a administração das seguradoras, né? Que são planos constituídos nas seguradoras. Então está aqui para você uma visão gigante aqui de previdência complementar. Fechando, são dois tipos. A fechada, sob fiscalização da Previc, aberta sob fiscalização da SUSEP. Lembrando que a fechada tem dois tipos: o fundo próprio fechado, que é uma única empresa patrocinadora, e nós temos o fundo fechado multipatrocinado, que são várias empresas de um grupo ou de grupos, que um condomínio de patrocinadores. E nós temos as seguradoras que vão operar com o sistema de aposentadoria aberta. Todos os bancos múltiplos aí, praticamente aí com carteira comercial, operam com esse instrumento. Por quê? Porque é uma grande ferramenta de captação de recursos. O banco fica aí com valores aí gigantescos para poder aplicar em investimentos. E nós temos os planos, ok? Professor, eu não entendi dessa palavra patrocinadora, né? Eu não entendi essa patrocinadora. É muito simples, né? Vou falar lá da Caixa do Banco do Brasil, que eu já participei. Então, você é empregado do Banco do Brasil, lá tem a Previc, que é o fundo de previdência fechada, que somente funcionários que podem participar. Quando você passar no concurso, você pode fazer adesão. Você fazendo adesão, tá? Você não é obrigado a permanecer lá e você contribui, né? Do valor que você contribui, né? Do mesmo valor que você contribui, salvo engano, o banco contribui no mesmo valor para você, tá? O banco contribui no mesmo valor para você lá. E aí, quando você sai desse fundo, né, o que acontece? Você pode resgatar esse dinheiro, né? Professor, então como é que é a ideia da previdência complementar? Tanto na aberta quanto na fechada, né? Eles utilizam esse modelo mental. Como é que sim, professor, esse modelo mental? Olha só que grande negócio que esse negócio de previdência, cara. Olha aqui comigo, ó. Você tem um período de acumulação, né? O que é período de acumulação? Você vai pagando, né, as suas parcelas, tá? É claro, né, que elas vão sendo o quê? Aplicadas, né? Vai ter investimento. Já pensou você pagar por 30 anos, né? 30 anos, cara. O valor que vai ser. Aí você vai compondo o seu capital. Em um dado momento, você deixa de pagar e você vai começar a receber os seus benefícios, ó. Essa aqui é a ideia da previdência complementar, que é o oposto da previdência do regime geral e do regime próprio. Confesso para vocês que o sonho do governo é transformar o regime próprio e o regime geral nesse sistema de acumulação. Mas ele não consegue. Você sabe por que ele não consegue? Porque nós temos aí milhões de pessoas que já contribuíram. E o governo gastou o dinheiro dele com outras coisas, que ele não fez poupança com esse dinheiro. Ou seja, está aqui, ele vai ter que desembolsar muito dinheiro. Então essa aqui é a ideia. E olha só, essa acumulação de capital aqui fica com parte dos órgãos gestores, né? No caso das seguradoras, que são lá do regime aberto, e dos fundos de pensão do regime fechado, eles podem estar aplicando isso no mercado de capitais, e são grandes, gigantescos investidores, esses caras aqui, tá certo? Gigantescos investidores do mercado de capitais no Brasil. Então, esse período de acumulação, ele é chamado de período de investimento, onde é formado o patrimônio e chamamos de acumulação. Professor, eu tenho algum benefício? Sim. Qual que é o benefício? Olha só, o governo deseja o quê? Cada vez mais incentivar o quê? Incentivar a previdência complementar. Por quê? Até para desafogar o regime geral, né, e o regime próprio. Tá? Então ele cada vez incentiva mais isso. Professor, se ele vai incentivar, ele tem que dar motivos para o poupador. Quais são os motivos? Está aqui. Primeiro, abatimento no imposto de renda. Então, olha aí, então você tem abatimento no imposto de renda. Não tributação durante a fase de acumulação. Pronto, legal. E no período de desacumulação?
é o período a partir da idade escolhida para receber o valor investido, chamamos de desacumulação, que você passa a ser o beneficiário. Manter o patrimônio, resgate programado e transformar em aposentadoria. Então essa aqui é a ideia básica desse regime, né? Ok, pronto, a parte introdutória nós encerramos agora. Agora a gente vai falar sobre esses dois caras aqui para vocês, né, que é a Previdência Complementar Aberta e a Previdência Complementar Fechada. Aberta, já falei que é a SUSEP e a outra é a Previc. Legal? Vamos começar a falar sobre a aberta, né? Previdência Complementar Aberta, né? Ok. Nós sabemos que a Previdência Complementar Aberta, né? Aberta por quê? Porque qualquer um pode, tá, procurar uma instituição financeira e fazer seu plano de aposentadoria, né? Quem opera nesse setor são as seguradoras, tá? Então agora é só aberta, são as seguradoras. Então as seguradoras, né? Elas têm aí as seguradoras aí, elas vão estar trabalhando com o sistema de Previdência Complementar Aberta. Muito detalhe, essas instituições, essas seguradoras, elas são SAs, tá? E elas são focadas para o lucro. Elas têm que ter o lucro nessa operação. E o lucro disso chama-se juros, né? Fazendo uma analogia com a Previdência Complementar Fechada, nunca esqueçam disso. A fechada são associações sem fins lucrativos. Essas associações visam que proteger lá os seus contribuintes do seu fundo de pensão. Então a aberta é diferente. A aberta é uma prestação de serviço que é feito, tá certo, de aposentadoria, na qual o aluno tem que ter a consciência que estão com fins lucrativos, né? Então, Previdência Complementar Aberta são instituições específicas de previdência privada ou seguradoras com fins lucrativos mantidas através de contribuições dos participantes. Ok, então eu sou participante, eu quero participar, então eu posso ir lá, sim, você vai lá, pronto, fechou, valeu? Vamos mais aqui. A adesão é livre a qualquer interessado, já no outro não, no outro você tem que estar na empresa, né? O órgão encarregado para estabelecer as normas de operação é a SUSEP, que também regula e fiscaliza aí as seguradoras. Então tá aqui. Professor, você quer falar alguma coisa? Quer. Então tá aqui a SUSEP. Ok, sistema operativo. Tá. Professor, tem um cara aqui que eu quero explicar para vocês. Tá aqui. Depois eu volto lá. Então é o seguinte, você deseja adquirir um plano de previdência complementar. Ok. Você é um cara consciente, parabéns. Quanto mais cedo você se despertar para isso, melhor vai ser. Quanto mais cedo você se despertar para isso, melhor será, porque você vai conseguir capitalizar cada vez mais os recursos aí da sua aposentadoria. Então você vai ter que aderir a uns planos pré-estabelecidos. Então, macete para a galera, tá? Na sua prova, PGBL, PVGB. Rapaz, eu confundo com esses nomes aqui, cara. Só um pouquinho aqui. PGBL é um, tá certo? E outro é VGBL. Ou VGBL. Macete! Nós já vimos que o quê? Que a Previdência Complementar ela vai ter benefícios por parte do governo. Um dos benefícios é o quê? Um regime de tributação especial, né? Então, na sua prova, cara, bateu essas duas palavras aqui, PGBL ou VGBL, né? Isso é bom para enrolar a língua, né? PGBL ou VGBL. O aluno concurseiro tem que ficar sintonizado.
Professor, como sintonizado? Ele tem que saber que nós estamos nos referindo à previdência complementar aberta, tá? Professor, o que que esse cara aqui? Isso aqui são tipos de planos previdenciários, né? O que diferencia um do outro, professor? O que diferencia um do outro é o regime de tributação. Professor, eu quero saber tudo sobre o PGBL e o VGBL. Olha, normalmente o professor faz uma aula específica sobre esses dois sujeitos, porque isso costuma cair muito em prova de concurso, né? Mas é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês. Lá no site da SUSEP, tá? Lá tem uma FAQ escrita VGBL versus PGBL, ou vice-versa. Eu digo para vocês que os examinadores retiram Ctrl+C, Ctrl+V dessa FAQ de lá. Por hora, eu quero que vocês entendam o seguinte: previdência, como você quer saber, separa. O examinador quer saber de você se você sabe separar os planos. Bateu lá na sua prova, PGBL ou VGBL, tá? Esses caras aqui, opa! A minha luz acendeu, professor. Por quê? Porque esses dois sujeitos aqui, eles fazem parte de quem? Fazem parte da previdência complementar aberta. Professor, assim que eu fico competitivo em concurso? Sim, cara. Em concurso você vai aprender os macetes que você vai enxergar no momento, cara, que você não fica aí desamparado, né? Legal? Ok. Fechou aqui? Então faltava isso. Então é o seguinte, os planos, os principais planos de aposentadoria, o regime de tributação que nós temos são dois. É o PGBL e o VGBL. Legal? Ok. Professor, o que mais? Agora a gente vai ver o que o todo-poderoso Banco Central fala sobre as entidades abertas de previdência complementar, né? Só lembrando para você que para você completar esse assunto aqui da previdência complementar aberta, vocês têm que saber as atribuições do CNS, Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o órgão normativo complementar e específico desse sistema, da SUSEP, que é o órgão fiscalizador e supervisor, e o órgão operativo são as seguradoras, principalmente vinculadas aí aos bancos múltiplos, ok? O que fala sobre? Vamos lá. São entidades de previdência complementar, são entidades constituídas unicamente sob forma de sociedades anônimas. Aqui, bateu sociedades anônimas, você já vai ter que entender que esse sujeito aqui, ele quer no fundinho encher o bolsinho de dinheiro. Ou seja, está voltada para o lucro, né? E tem por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter beneficiário. Planos de benefício, nós temos dois tipos tributários aí, que é o VGBL, tá? E o PGBL, tá? De caráter previdenciário, concedidos em forma de renda continuada. Como assim, professor? Renda continuada ou pagamento único, né? O que significa isso? Renda continuada que você paga todo mês. Professor, mas eu ganhei uma bolada, professor. Uma bolada porque eu ganhei, professor. Eu quero já garantir minha aposentadoria. Então você vai lá, pode fazer um único pagamento, daqui 20 anos você começa a receber o seu benefício. Pode? Pode. Acessíveis a quaisquer pessoas físicas. Então, as pessoas físicas, por quê? Porque pessoa jurídica não existe, não é uma pessoa natural, né? Só pessoa física que tem direito ao Instituto da Aposentadoria. São regidas pelo Decreto-Lei 73. Esse decreto aqui, não sei se vocês lembram dele, que é o decreto que instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, né? E pela Lei Complementar 109, o professor tem que ler a Lei Complementar 109, não faça isso, não há necessidade, né? As funções de órgão regulador e órgãos fiscalizadores são exercidas pelo Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados e pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Mais informações poderão ser encontradas no endereço da SUSEP. Então está aqui para vocês outra informação importante. Então, professor, eu quero saber mais, professor, sobre a SUSEP. Você quer saber mais sobre a SUSEP? Então, vocês têm a obrigação de completar essa aula estudando diretamente na fonte.
Como assim, professor? Estudando diretamente na fonte? Vocês estudando lá no site do Banco Central, desculpa, lá no site da SUSEP. Por favor, vão lá no site da SUSEP. Eu não consigo... Eu tinha separado aqui o site para colocar o link para o aluno aí, para vocês. Eu não sei o que aconteceu, não está aqui o link, mas é o seguinte, lá no site da SUSEP, FAC, você dá uma olhada lá, o que, ó, Previdência Complementar. Por quê? Porque a SUSEP só vai fiscalizar o quê? Previdência Complementar. Não vai aberta, não vai fazer a fechada, porque a fechada de quem? É da Previc, é de outra. Legal? Fechou? Vamos lá. Ok. Previdência complementar fechada. Então aqui a gente já está falando de quê? Dos fundos de pensão. Falou fundo de pensão? Opa! O professor do coração, o professor papo reto, o professor LAC. São os apelidos que o professor aí recebeu aí ao longo da nossa vida aí do magistério, né? Falou o seguinte, que eu tenho que vincular fundos de pensão, previdência complementar fechada. Papo reto com vocês aí. Bate-bola. Quais são outros assuntos importantes que você deve saber sobre esse cara? Primeiro, são fechadas, necessita de uma entidade patrocinadora, que é uma empresa, tá? Uma empresa, ou pode ser também um governo, que a reforma da Previdência permitiu isso, mas nenhum estado ainda fez esse regime complementar ainda, né? Mas não tem jeito, daqui um dia eles vão ter que fazer esse cara aí. O terceira característica que você deve saber sobre esse sujeito aqui, sem fins lucrativos, tá certo? Sem fins lucrativos, ok? Beleza? Então vamos lá. Professor, por que sem fins lucrativos? Porque o dono desse cara aqui são os próprios contribuintes, né, do regime. O fundo de pensão, lá no aberto não. Ele está comprando um produto específico, né? Órgão normativo máximo, né? Quem que é esse cara? É o Ministério da Previdência Social. Ele que manda nisso. Órgão fiscalizador. É quem? É a Previc. É a Previc. E nós temos aqui os fundos de pensão, são os órgãos operativos. Então, essa aqui é a estrutura, tá certo, do sistema das entidades fechadas de previdência complementar, né? Professor, vamos ver o que o Banco Central fala sobre isso? Sim. Sobre o Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Nós já estudamos isso em aulas anteriores, principalmente na aula de seguros privados. Agora, a gente vai dar um timezinho na Previc para vocês. Então, a Previc, falou em Previc, a Previc é o quê? É entidades fechadas, né? Vai ser o órgão fiscalizador, de quem? Supervisor de quem? De quem? Dos fundos de pensão. O que o Banco Central fala sobre o sujeito? A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social. Olha, autarquia vinculada ao quem, ó? Ao Ministério da Previdência Social. Responsável por fiscalizar as entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão. A Previc atua como entidade de fiscalização e de supervisão dessas atividades das entidades fechadas de previdência complementar e execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, observando inclusive as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Mais informações poderão ser encontradas no endereço www.previdenciasocial.gov.br. Então está aqui para vocês aqui uma informação importante. Outra informação importante é o seguinte, né? Que a Previc, tá? Isso coloque no caderninho de vocês, tá? Eu quero fazer um complemento aqui. Obrigatoriamente, tá? Ó, a Previc obrigatoriamente vai ter que seguir as diretrizes, primeiro, do todo-poderoso Conselho Monetário Nacional, que é a autoridade máxima do Sistema Financeiro Nacional, e do Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, olha aqui para vocês aqui, ó, esses dois caras aqui, tá certo? Então, a Previc tem a obrigação de seguir as diretrizes, né? Pode ter certeza que isso pode ser objeto de prova, tá?
Mas aí temos acima dele aí temos o Ministério da Previdência Social, que é o MPS, né, que está aí, na qual ele inclusive é vinculado, ele faz parte da estrutura do Ministério da Previdência Social. Agora, vamos lá no Banco Central. O que o Banco Central fala das entidades fechadas de previdência complementar? As entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão, são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, e são acessíveis exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas ou aos servidores da União, Estados e DF e dos municípios, entes denominados patrocinadores, ou aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista, setorial, denominadas instituidores. Ok, explicações, macete para vocês. Em todas as vezes que você vê uma entidade que fala assim, ó, que ela é fundação ou sociedade civil, essas aqui significa dizer que são sem fins lucrativos. Cara, olha que pergunta top, o examinador querer saber de vocês uma das diferenças das entidades fechadas das entidades abertas. Aqui. Na outra, aberta o quê? É uma SA. Se é uma SA, o que é o quê? Lucrinho. E esse cara aqui é o quê? Fechado. Professor, por que fundação, sociedade civil não tem lucro? Porque ela visa o quê? Ela visa os interesses de determinado grupo de pessoas que estão ali. Então não tem essa de repartir. Tá? Tem que saber que as entidades fechadas têm que estar obrigatoriamente vinculadas a um patrocinador. Esse patrocinador normalmente é uma empresa, mas devido às várias reformas da Previdência que nós já tivemos, entre essas reformas da Previdência, foi determinado, autorizado que a União, os estados e os municípios possam instituir o seu regime complementar de previdência social. Professor, como é que anda isso? Eu posso falar por parte da União. Por parte da União, tá? O professor tem aí informações aí precisas que o processo está em andamento. Particularmente é um caminho sem volta. Particularmente vai ser o seguinte, cara. É um caminho sem volta, né? E detalhe, tá? É um caminho sem volta e detalhe que eu quero passar para vocês. O Estado não vai ter condições de não fazer isso. Ele vai ter que fazer esse regime previdenciário complementar. Por quê? Porque seus regimes próprios aí estão cada vez mais quebrados, né? É uma alternativa para sair da crise. Continuação da entidade lá do Banco Central. As entidades de previdência fechada devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional por meio da Resolução 3121, de 25 de setembro, que tange a aplicação dos recursos e os planos de benefícios. Ou seja, o que acontece aqui? O Conselho Monetário Nacional ditou regras, porque esse cara aqui, ele faz captação de recursos? Claro que faz, muito dinheiro, né? Então, o Conselho Monetário Nacional ditou uma resolução, falou, ó, você vai captar sobre essas regras, você vai aplicar esse dinheiro sobre essas regras. Né? O professor tem que ler essa resolução? Não há necessidade. Tá? Pela Lei Complementar 109, de tal, maiores informações aqui, previdenciasocial.gov.br. Então aqui, você pode observar que desse sistema de seguros, né, normalmente a gente fez o quê? A gente fez o seguinte, né? Sempre estava reportando o quê? A SUSEP. Né? Aqui não, aqui é o quê? A Previdência Social. Ok. Eu tenho certeza aí que com essa explicação aí e o aluno seguindo as nossas orientações pedagógicas, ele terá condições de fazer todos os exercícios, ficar muito competitivo. Vamos lá. Banco do Brasil, FCC 2011. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, vamos lá, fiscaliza, então olha só, falou aqui, ó, Previc, Previdência, ok, aberta ou fechada? O quê? Fechada. Fiscaliza a atividade dos fundos de pensão? Exatamente, os fundos de pensão são as entidades operadoras desse sistema aí de previdência fechada. Então já chegamos à alternativa. Vamos ler as demais alternativas para fixar o conteúdo. Né?
Vamos aqui. B. Supervisiona as atividades das entidades de previdência aberta? Não, porque aberta é SUSEP. Professor, quero consertar. Tira esse aberto e escreva fechado. C. Determina regras sobre a aposentadoria dos trabalhadores? Não. Quem determina essas regras da aposentadoria do trabalhador é a Constituição Federal e quem mais? As leis, né? Não é esses órgãos normatizadores, não. D. Executa a arrecadação das contribuições previdenciárias? Não. Quem que executa a arrecadação? Hoje, a arrecadação das contribuições previdenciárias é feita pela Receita Federal. E. É uma autarquia vinculada? É uma autarquia? Sim, é uma autarquia vinculada ao Ministério. Não, não é vinculada ao Ministério do Trabalho e Renda. É vinculado a quem essa autarquia? Ao Ministério da Previdência Social. Olha aí como o examinador... Olha, uma questão fácil, né? Que a gente abordou vários assuntos, né? Então aqui é letra A. Ok, vamos lá. Banco do Brasil, FCC 2010. As entidades fechadas de previdência complementar, também conhecidas como fundos de pensão, são organizadas sobre a forma. Então aqui, ó, ele quer saber o que? Fundos de pensão. Fundo de pensão é o que? Entidade fechada. Tá? Fechada. Então vamos lá. Aqui, fundo PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Fundos VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Você sabe que esses dois caras aqui são tipos de plano de quem? Da fechada ou da aberta? Aberta. Logo está errado, porque o comando da questão está querendo o quê? Da fechada. Então estão erradas, né? C. Empresas vinculadas ao Ministério da Fazenda e fiscalizadas pela SUSEP, superintendente. Empresas vinculadas? Não, não tem nada a ver com empresas funcionadas, né? São organizadas sob forma de... Não, estão erradas aí, não tem nada a ver, né? É claro, e a SUSEP é o seguinte, a SUSEP vai fiscalizar quem ainda? Vai fiscalizar as entidades abertas. D. Planos que devem ser oferecidos a todos os colaboradores e que também podem ser adquiridos por pessoas que não têm um vínculo empregatício com a empresa patrocinadora. O erro está exatamente no final. Então isso aqui é o quê? Primeiro, ele é facultativo, e se ele é fechado, ele tem que ser o seguinte, o cara tem que ter vínculo empregatício com a empresa patrocinadora para poder participar desse filé mignon. Senão, não vai comer o filé. E, fundação ou sociedade civil? Exatamente, olha aí, questão elaborada por quem? Pela FAQ do Banco Central. Sem fins lucrativos e acessíveis exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas. Então já chegamos à alternativa letra E, né? Muito fácil, né? Ok, mais uma questão. Os planos de previdência na modalidade Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, são regulamentados por quem, cara? PGBL, pela Superintendência de Seguros Privados. Então aqui nós já temos aqui a letra D, né? Não é pela Comissão de Valores Imobiliários, não é pelo Banco Central, tá certo? Não é pelo Conselho Monetário nem Caixa Econômica, letra D. Tá aí, professor, eu estou conseguindo aprender. Legal, né, cara? Maravilha, né? Gostou? Legal, gostei dessa aula também. É uma aula aí que eu tenho, foi esclarecedora para os alunos aí. Vamos fazer um encerramento. O encerramento aqui eu usei um dos nossos personagens coach que eu quis trazer para a aula, né? Um rico deu uma cesta de lixo a um pobre. O pobre sorriu e correu com a cesta. A esvaziou, lavou-a e a encheu de flores e entregou novamente ao rico, que ficou surpreso e perguntou: por que me deu flores se eu dei somente lixo? Por que me deu flores, porque eu dei somente lixo? O pobre respondeu: porque cada um dá aquilo que tem de melhor no coração. Tenha um bom dia. Tá aí, cara. Olha que lição de vida, né? Cada um dá aquilo que tem de melhor no coração. Isso aí, né? E pode ter certeza, cara, que eu ministro as minhas aulas, ó, que eu tenho melhor no coração. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.